Eu vou convidar aqui Elivaldo Barbosa para a gente conversar sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro, através de um decreto de graça, oferecer perdão para Daniel Silveira, deputado federal, que estava sob investigação do STF por ameaças feitas ao Supremo Tribunal Federal e também por interromper parte desse processo ou lutar contra o processo, dificultar o andamento do processo. Elivaldo, essa decisão chamou muita atenção porque muita gente foi surpreendida com a possibilidade que um presidente tem de conceder graça ao indulto, né? É verdade. Apesar de ser um expediente, uma prerrogativa constitucional, tudo absolutamente legal. Agora, pela repercussão do fato, pelo contexto em que ele foi desenvolvido, é claro que tem um impacto muito grande, sobretudo na área institucional, na área política também, nesse momento de enfrentamento que vai além de uma disputa pré-eleitoral, digamos assim. É um fato de grande relevância, tanto no meio jurídico, como também no aspecto político. E nós aqui do Jornal do Piauí vamos ajudar você a entender melhor o que aconteceu. Primeiro, nós vamos falar como é que foi esse caso envolvendo Daniel Silveira, um deputado federal, que fez ameaças e atentou contra o Supremo Tribunal Federal, na opinião do Supremo, que abriu uma investigação para o fato. A condenação aconteceu na quarta-feira, por maioria de votos do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar na reportagem. A votação entrou pela noite de quarta-feira até o último voto do presidente do tribunal, ministro Luiz Fux. Eu também queria me associar a todos os colegas, aderir integralmente ao voto do eminente ministro relator Alexandre de Moraes. Além da pena de prisão de 8 anos e 9 meses e de uma multa de R$212 mil, 10 dos 11 ministros do Supremo votaram a favor da perda do mandato de Daniel Silveira. Decisão que provocou alvoroço entre deputados que apoiam o parlamentar. Quem recebeu críticas pelo voto condenando Daniel Silveira foi o ministro André Mendonça. O pastor Silas Malafaia fez referência a um dos motivos pelos quais Mendonça foi indicado para o Supremo pelo presidente Jair Bolsonaro, o de ser terrivelmente evangélico. Terrivelmente decepcionado com o ministro André Mendonça, que se rende ao ditador da toga e envergonha o povo evangélico. Pelas redes sociais, Mendonça se justificou e disse que, como cristão, não crê que tenha sido chamado para endossar comportamentos que incitam atos de violência. E completou: é preciso separar o joio do trigo. Tenho convicção de que fiz o correto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, encaminhou uma ação ao Supremo para que seja reaberta a análise de um processo envolvendo a cassação do mandato de um ex-parlamentar condenado pelo STF. Lira defendeu que a palavra final sobre perdas de mandato seja do Congresso Nacional. De acordo com o advogado Renato Ribeiro de Almeida, doutor em Direito Eleitoral, a perda do mandato de Daniel Silveira não depende da Câmara neste caso, pois também está relacionada à perda dos direitos políticos e não se trata de cassação. Quando esse processo efetivamente terminar, ele será enviado para a Câmara dos Deputados. E daí é bom que se diga que não é nem caso de cassação do mandato. É comunicado o presidente da casa, o presidente Arthur Lira, para que ele extingua o mandato, porque vai ter uma condenação criminal que não cabe mais recurso contra um deputado federal. Bom, tá aí. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi a de condenação. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto, publicou um decreto, onde ele explica e concede o que se chama de graça, que é um perdão dirigido ao deputado Daniel Silveira. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. Está aí a decisão, então, do presidente, o decreto do presidente, que você pode ver, inclusive, aí na tela para você. Nós trouxemos também aí o presidente colocou
o decreto, está posto documento que fundamenta a decisão, né? Aliás, é uma decisão, é até a primeira pergunta que nós vamos fazer aqui para o nosso advogado que está nos ajudando, o doutor Lúcio Tadeu, que vai falar com ele, é advogado criminalista e vai conversar conosco a respeito desse assunto e tentar nos ajudar a entender todo esse cenário que envolve Daniel Silveira, o perdão, a condenação e depois o perdão concedido pelo presidente. Doutor Lúcio, boa tarde. Boa tarde. Joelson, boa tarde. Boa tarde, Ivaldo, boa tarde a todos. Bom, o presidente precisa fundamentar a graça ou colocar o nome e conceder a graça já é o suficiente? Ele, naturalmente, todo decreto tem os considerandos, né? Tem a fundamentação. Mas o decreto da graça ou do indulto é um ato privativo, exclusivo do presidente da República, dentro das suas prerrogativas, que consta no artigo 84 da Constituição Federal. Só dele, ninguém mais pode conceder graça ou indulto. E sem recurso? Olha, pode haver questionamento da forma, como já estão havendo os questionamentos, né? Que não respeitou o princípio da pessoalidade, da impessoalidade, não é? Favorecimento de pessoa próxima a ele. Mas, veja bem, e outra situação também, que ele, no decreto, ele põe independente do trânsito em julgado, mas o benefício da graça ou do indulto são dados àqueles que estão cumprindo pena. E, efetivamente, o Daniel Silveira não está cumprindo pena. Então, é uma das arguições que tem se levantado. Inclusive, um determinado partido político já deu entrada no Supremo Federal com uma ação própria de desconstituição de preceito fundamental, justamente usando esse argumento. Pronto, o PDT quem não, acho que foi a Rede. O PDT anunciou que faria, mas não sei se fez. Agora, e quem é que vai apreciar agora? Se nós estamos diante de uma decisão do STF que foi revisada pelo presidente da República, imaginamos que estamos aí diante de dois poderes insuperáveis. Quem que vai revisar a decisão de quem? Não, mas veja bem, o presidente, ele não tem o poder executivo, ele não tem o poder de revisar atos do Supremo Tribunal Federal. O decreto não fez isso, né? O decreto, ele atende a um preceito constitucional. O artigo 84, que dá ao presidente da República o poder ele pode fazer de anistiar, de conceder a graça e conceder o indulto. Isso é normal, acontece todo tempo. Já aconteceu na época do Temer. Nós temos, porque normalmente, Elivaldo e Joelson, a gente assiste, tem notícia desses benefícios da graça em crimes políticos. Né? Mas o indulto, praticamente todo ano acontece. Todo mês, todo ano, final de ano, a gente tem notícia, indulto de Natal. O Bolsonaro já assinou o indulto de Natal. Tá. Agora, o que nós vimos aí é a graça. O que é o indulto? Qual é a diferença entre indulto e graça? O indulto, ele atinge algumas categorias de presos, né, de condenados, de apenados, que cometeram diversos crimes. Esses crimes, com exceção dos hediondos, de tortura e tráfico de entorpecente, podem ser alcançados pelo Instituto do Indulto. A graça não. A graça ela é específica para um cidadão, para um apenado. Não é de uma categoria, para aquele apenado. Desde que o crime dele não tenha sido crime hediondo, crime de tráfico de entorpecente, de tortura. Então, é essa a diferença. Tá. Então, no caso do indulto, por exemplo, a gente cria uma série de características, quem se enquadrar dentro dela... Um grupo de pessoas que estão apenados por prática de determinados delitos ilícitos penais. Por exemplo, posso dizer, detentos com mais de 70 anos ou com mais de 60? Pode. Que tem doença crônica? Sim, aí é o perdão humanitário. Aí várias pessoas vão ser abrangidas. Não, mas também tem, por exemplo, quem participou de um furto, quem participou de uma lesão corporal, né? Em determinado momento, o decreto presidencial concede indulto àquelas categorias e aqueles apenados que cometeram determinados delitos. Na graça, que foi concedida ontem? Na graça é específico para uma pessoa. Para o fulano de tal? Para o fulano de tal. E qual a pena que a graça pode ser
levado a efeito, nesse caso do deputado Daniel Carvalho, a outros questionamentos em relação à punição imposta no julgamento do Supremo Tribunal Federal, doutor Tadeu. Por exemplo, a inelegibilidade, os direitos políticos são atingidos pela... A graça alcança também essas punições? Veja bem, o que a graça, o perdão, ele não perdoou o crime, mas extinguiu a punibilidade. Não tem punibilidade pelo ato ilícito que ele cometeu. Tá. Agora, a graça não atinge os efeitos primários, sim, mas secundários da condenação não atinge. Por exemplo, ele foi condenado por um colegiado. Então, a perda dos direitos políticos, a inegibilidade, né, vai ser atingida. Ele vai ficar inelegível pelos próximos 8 anos, a partir da data do fato. Agora, a questão de cumprir pena, aí não. Aí você viu que o próprio presidente falou que a pena restritiva de liberdade, a pena pecuniária, que é valores que ele, hoje em dinheiro, talvez dê uns 200 a 300 mil reais. Agora, a questão política, aí, a perda do mandato, eu entendo que vai passar pelo crivo do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, mas torná-lo inelegível, isso aí não tem quem tire. Ele fica inelegível porque eu acredito que o adjetivo do crime está lá com ele. Eu acredito que ele se torne inelegível pelos próximos 8 anos. Tá. Né? Agora, doutor Lúcio, é evidente que nós estamos deixando claríssimo aqui... É a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa. Vamos deixar claro que o interesse aqui não é defender a decisão do presidente, nem condenar o presidente, nem defender o Daniel, ou condenar o Daniel, nem criticar o Supremo. É tentando tecnicamente explicar o que é que aconteceu. Mas por que uma graça como essa provocou tanto alvoroço se está tudo previsto na lei? Olha, veja bem, porque a notoriedade do fato, né, atinge um deputado, que é um político que é polêmico, né, que vem confrontando um poder da República, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele cometeu crime na sua avaliação? Eu acho que sim, cometeu sim. Ele cometeu crime, tanto que não se discute, né, a condenação. Se discute o benefício. Porque se ele não tivesse cometido crime, ele não teria direito ao benefício da graça. Então, ele cometeu alguns crimes. Quer dizer que considerar a graça implica em admitir que ele cometeu crime. Não, porque a graça só é dada para quem é apenado. Para quem comete crime. Se ele não tem crime, se ele tivesse sido absolvido, não teria o benefício da graça. Aceitar a graça, então, pode ser uma espécie de admissão de culpa? Não é aceitar a graça. Ele não depende dele. Não depende dele. Não, está lá, extinga. Ele pode dizer, não ninguém fica preso. Então, nesse caso, até o próprio presidente Bolsonaro reconhece que ele cometeu crime. Para nos presumir isso. Ele não entrou, no meu ver, ele não entrou no mérito da questão. Ele achou que a conduta do Supremo Tribunal Federal não foi, vamos dizer, não foi justa, e ele fez uma análise e concedeu a graça. Agora, dentre os poderes não têm competência para poder, como se diz, estar avaliando decisões de outro poder. E essa é uma questão delicada. Esse é o poder, exatamente. O remédio existe, mas ele precisa ser usado com cuidado. Seria com mais cuidado, porque também há reclames que, frequentemente, o Poder Judiciário está interferindo em ações, em decisões do Executivo. Você acha que esse é o problema central? Eu acho que é um problema central que existe, que expõe ainda mais essas rusgas que tem entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, né? Esse confronto do presidente com o Supremo Tribunal Federal. E o que eu posso dizer? Que o presidente agiu dentro de um aspecto legal, dentro do artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, que dá a ele esse poder. É um poder discricionário dele. Ninguém pode fazer isso. Ministro da Justiça não pode fazer, vice-presidente não pode fazer, presidente da Câmara não pode fazer, ninguém pode fazer. Só o presidente da República. Está ali no artigo 84 da Constituição Federal. Quando o legislador cria essa regra lá atrás, lá na Constituição com Rui Barbosa, sim, qual
Qual era o objetivo dele? O que é que ele queria fazer? O que é que ele pretendia? Se era uma decisão que ia acabar provocando isso que o senhor está dizendo, que é a revisão ou uma contestação de uma decisão de um outro poder? Não, eu penso que quando o legislador, na Constituição de 88, escreveu esse artigo 84, ele deu ao presidente da República as prerrogativas, porque o presidente ele não pode governar sem as prerrogativas dele, as prerrogativas exclusivas dele. Tá. Né? Porque senão fica muito fragilizado o governo. Ele tem que ter as prerrogativas, não é só no Brasil, no mundo todo. Sim, sim. Nós temos atos também que são próprios do governador do Estado. Então, o aspecto é legal. O aspecto é legal. Muita gente pode achar até que é imoral, mas é legal. Não é? Então, agora, se discute a forma. E eu penso que isso ainda vai dar, como diz um colega, muito pano para manga. Mas pode ser revertida uma situação? Pode ser alterado? Olha, já que tem essa estabilidade toda? Tem uma ação, não é só uma, várias ações já. Mudar a lei, inclusive? É, porque nós estamos ainda na parte dos embargos declaratórios. Se esse decreto ele for revertido, mantém-se a prisão. Agora, como reverter isso? Tem várias ações próprias, inclusive dessa da rede. Que vai no STF. Essa ação de desconstituição de preceito fundamental já está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o momento ele é muito nevrálgico, né, para o embate desse. Né? E, sinceramente, com todo o respeito que eu tenho aos parlamentares, mas esse deputado não merece esse palco todo. Tá aí, doutor Lúcio Tadeu. Quero agradecer. Muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí. Bom dia, boa tarde, aliás.